Seguinte, o Vasco tá se planejando para montar um elenco competitivo para 2026 e já tem um jogador na mira, é o lateral esquerdo Guilherme Arana do Atlético Mineiro. E depois do último jogo do Vasco contra o Vitória em São Januário, o Vasco vai aproveitar essa parada para a data FIFA para melhorar a situação do gramado de São Januário. E finalmente, depois de tantas informações, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras e dona da empresa Crefisa, bateu o martelo sobre a situação de comprar a SAF do Vasco da Gama. Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 200 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda a divulgar nosso conteúdo para mais pessoas. Estamos próximos de chegar à marca de 18.320 inscritos. Então se inscreve aí e dá aquela moral, beleza? Agora vamos para as informações, porque tem notícias importantes. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a situação do gramado de São Januário. Depois do último jogo do Vasco contra o Vitória em São Januário, a gente viu que a situação do gramado não tá legal, em questão de aparência, em questão também da bola rolando. O gramado de São Januário tá com alguns buracos. Essas manchas que tem no campo sempre teve, só que antes não prejudicava. Hoje, além de ter essas manchas que não é legal em questão visualmente, a gente vendo não é maneiro, não é bonito, mas a bola rolava normal, então tranquilo? Agora tá tendo essas manchas e também tá tendo buracos. Aí não tem como. E aí, o Atenção Vascaínos entrevistou um agrônomo da Greenleaf, que é a empresa que cuida do gramado de São Januário, e ele explicou sobre essa situação aí, porque o Vasco vai aproveitar essa pausa para a data FIFA para tentar recuperar o gramado de São Januário. Então olha aqui, ó, melhoria do gramado. Em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, o agrônomo da Greenleaf, empresa que cuida do campo de São Januário, Lucas Pedrosa, né, que é o agrônomo nome, informou que já na próxima semana as áreas de goleiro serão replantadas, conforme reunião com a direção do Vasco para a tentativa de melhora da estética do local. Quanto ao restante do gramado manchado, o especialista afirma que esteticamente há como tentar melhorias, como com adubos e procedimentos nos próximos 23 dias sem jogos. Então eles vão tentar recuperar e melhorar essa aparência do gramado São Januário. Refazer o campo não há tempo e tiraria a jogabilidade, que hoje é muito boa por medidas de tração feitas recentemente. O campo tem mais de 20 anos e não houve uma reforma completa neste período. Então olha o tempo que tem o gramado de São Januário, né? A grama é antiga, assim como o solo abaixo. É normal a mutação dela para se preservar. Só um novo vai tirar as manchas que nos incomodam também, disse o agrônomo. Para se ter um novo gramado, o custo giraria em torno de 2 milhões de reais, e este virá com a reforma do estádio em 2026. Então, para vocês verem, essas manchas de São Januário, elas não vão melhorar, até porque teria que reformar, tirar o solo de baixo e tudo mais, e aí custaria 2 milhões ao cofre do Vasco. Não adianta o Vasco gastar esse dinheiro agora, sendo que ano que vem a gente vai reformar o São Januário, né? E aí, obviamente, depois da reforma de São Januário, eles vão trocar tudo. O solo, o gramado do São Januário vai estar lindo, vai estar perfeito, então é melhor a gente esperar, né? Por enquanto, eles vão tentar melhorar a aparência de São Januário, é claro, vão tentar melhorar o gramado, os buracos que tem, mas, no entanto, a situação é essa, tá? E aí tá aqui, né, o vídeo do Lucas Pedrosa, o agrônomo que explicou sobre a situação aí do gramado São Januário. Vou dar o play no vídeo pra você escutar. 2 de novembro contra o São Paulo na Colina Histórica. Fala aí, Lucas! Ô Flávio, boa noite, tudo bem? Deixa eu tentar aqui elucidar rapidamente pra você aqui o que a gente vai aproveitar desse momento, desse intervalo aí que a gente tem aproximadamente 23, 24 dias aí no São Januário. Lembrando, né, que o que tem hoje no gramado é uma grama bermuda 419, que ao longo dos anos, como é um gramado já bem antigo, ele sofreu mutações, né, e essas mutações têm a tonalidade mais clara, e é isso que está prejudicando esteticamente. Digo somente esteticamente, porque os fatores de jogabilidade não estão sendo alterados, não estão sendo prejudicados em nada. É somente a parte estética. Então, essas mutações, ao longo dos anos,
e elas vão, né, se expandindo gradativamente. Então a gente vai, cada vez que se passa aí sem uma troca total do gramado, a gente vai tendo mais prejuízo visual. Então, assim, aproveitando esse intervalo, a gente optou por um manejo nutricional mais intenso, né? Então a gente tem lá tantos adubos granulados com NPK, tem foliares, bioestimulantes, para o quê? Melhorar a densidade, trazer uma rebrota nova no gramado. Nós vamos aproveitar e fazer uma descompactação para deixar o solo mais macio, fazer a troca de oxigenação para melhorar a absorção dos nutrientes do qual a gente está aplicando, e também uma cobertura de areia chamada top dressing, do qual vai dar melhorar um pouco mais o micronivelamento e te dar uma cobertura para as rebrotas de folhas mais novas. Então tá aí, o Lucas Pedrosa, agrônomo, explicando a situação do gramado São Januário e o que eles vão melhorar, né? É importante a gente saber sobre isso, até porque a nossa casa é o nosso caldeirão e questão de aparência realmente não tá legal. Eu também reparei alguns buracos no estádio. Enfim, o próximo jogo do Vasco, pessoal, em São Januário, vai ser contra o São Paulo somente no dia 2 de novembro. Então ainda tem tempo de sobra do Vasco ali conseguir recuperar o gramado São Januário. Vai jogar no dia 15 de outubro agora, contra o Fortaleza, lá no Castelão, depois joga contra o Fluminense. É mando de campo do Vasco, mas vai ser no Maracanã, e depois joga contra o Bragantino lá em São Paulo. Aí depois, no dia 2 de novembro, o Vasco joga contra o São Paulo em São Januário, e aí eu espero que o gramado esteja melhor, pelo menos questão da bola rolando, pelo menos na questão de aparência e tudo mais, tá? Então é importante a gente saber sobre isso. Bom, uma outra informação que tem, pessoal, pra gente poder falar é sobre o elenco competitivo do Vasco da Gama para 2026. Depois dessa mudança do calendário da CBF, o Vasco vai ter que se movimentar já no mercado da bola. Sei que a janela já ainda tá fechada, mas daqui a pouco vai abrir e o Vasco já está se planejando. E tá certo, até porque o Vasco vai ter pouco tempo para poder se recuperar para a próxima temporada, visando, né, que o Campeonato Brasileiro começa no dia 26 de janeiro do ano que vem. Então o Vasco vai ter um tempo muito curto para poder se recuperar, até porque a gente está na semifinal da Copa do Brasil, a gente joga só em dezembro contra o Fluminense e a final também vai ser em dezembro. Então, para você ver, vai ter um curto tempo ali de preparação, de planejamento, e o Vasco vai precisar contratar jogadores e se planejar por agora já, visando o ano que vem. Então vamos lá, informação dada aqui pelo Papo na Colina, tá? Vasco, o Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, corre para fechar com o jogador do Atlético Mineiro, tá? Informação importante. E mira elenco competitivo para 2026. O Vasco da Gama segue movimentando seus bastidores com foco na temporada de 2026 e a diretoria liderada por Pedrinho trabalha para reforçar. O Vasco segue movimentando seus bastidores em foco para a temporada 2026 e a diretoria liderada por Pedrinho trabalha para reforçar o elenco com nomes de peso. O alvo dessa vez é Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético Mineiro, que entrou no radar vascaíno como uma das prioridades para o próximo ano. A intenção do Vasco é montar um elenco competitivo, muito mais competitivo, capaz de brigar por posições de destaque no Campeonato Brasileiro e em competições internacionais. A diretoria vê em Arana uma oportunidade de mercado, considerando a fase de instabilidade vivida pelo jogador no Galo, onde tem sido alvo de críticas e soma apenas uma assistência na temporada. Então, um jogador que não está em alta no Atlético Mineiro, a gente sabe da qualidade do Arana, por muito tempo ele foi um dos melhores laterais do Brasil, né, convocado para a seleção brasileira, se eu não me engano ele jogou a Copa do Mundo, não lembro muito bem, mas que ele foi convocado, é um baita jogador, só que não tá vivendo um bom momento. Apesar do interesse, o negócio não é simples, o Atlético Mineiro não pretende liberar o atleta facilmente, já que há sondagem de clubes europeus e outras equipes brasileiras interessadas. Internamente, o Vasco estuda alternativas e se mantém atento à situação contratual do jogador, com a expectativa de avançar nas negociações
ainda neste ano. Então o Vasco já está buscando ali, já está se planejando, né, a melhorar o elenco para 2026. Eu acho que é importante, até porque vai cair uma grana no cofre do Vasco da Gama. Se Deus quiser, a gente sendo campeão da Copa do Brasil, vai cair a premiação da Copa do Brasil, que é muito dinheiro. Vai cair também o dinheiro da venda do Ryan, então dá para você pagar dívidas, dá para você reformar o elenco, né, contratar bons jogadores, ter dinheiro é algo muito importante numa janela de transferências para poder montar um elenco competitivo. E a gente sabe que o Admar Lopes, ele tem um potencial enorme. Com poucos recursos que ele teve nessa última janela de transferências, e ele já fez uma excelente janela e uma das melhores janelas do Vasco nesses últimos anos, você imagina ele com dinheiro na mão, né? Então, cara, vamos torcer para isso acontecer, o Vasco almejar coisas grandes novamente, buscar baitas, grandes contratações. Isso é muito importante para o Vasco da Gama para a próxima temporada. E nessa temporada a gente tem que, obviamente, colocar como objetivo a classificação para a Libertadores, para uma pré-Libertadores, ou até mesmo uma Sul-Americana novamente, né? É super importante para o Vasco para a próxima temporada. Enfim, até porque se você gasta muito dinheiro, você acaba convencendo bons jogadores de vir jogar no Vasco, sendo que a gente está classificado para uma Libertadores. Acaba que o convencimento de trazer um jogador é muito mais fácil. E aí tá aqui os números do Guilherme Arana. 28 anos de idade, nasceu na cidade de São Paulo, no Brasil. Ele tem 1,76 de altura. Posição dele é lateral esquerdo e é algo muito importante, né? Até porque a gente tem o Lucas Piton, que é um bom lateral também, ofensivamente, defendendo, não é um bom lateral, mas é um jogador ali que vem ajudando o Vasco nessas últimas temporadas, né? Mas o Lucas Piton é um jogador que vem sendo monitorado por diversos clubes do futebol europeu. Então a gente tem que ficar de olho em relação a isso, porque se o Piton sair, o Vasco vai ter que trazer mais um jogador para jogar na lateral esquerda, né? Enfim, é um jogador que tem contrato com o Galo até o dia 31/12/2027. O valor de mercado do Guilherme Arana, pessoal, é de 8 milhões de euros. É um valor relativamente alto, né? Nessa última temporada, a gente já vai falar sobre isso, é um jogador que joga como meia esquerda, também já jogou como lateral esquerda e tudo mais. Tem passagens pelo Corinthians, Atlético Paranaense, Sevilha da Espanha, Atalanta da Inglaterra, Atlético Mineiro. Então, cara, é importante, é um jogador que é um muito bom jogador. Gosto muito do Guilherme Arana, né? Por mais que ele não tá numa boa fase, mas é um jogador que chegasse no Vasco da Gama, seria realmente pra gente ver que, pô, o Vasco vai brigar por coisa grande no ano que vem. Nessa temporada de 2025, a gente pode ver aqui os números dele, ele fez 35 jogos, 2 gols e 1 assistência somente, 6 cartões amarelos e 2.693 minutos jogados, tá? Você vê que ele é titular, o Arana é titular absoluto no Galo, isso sem dúvidas nenhuma, né? Ele é titular de muitos anos no Galo, inclusive, é importante a gente saber sobre isso. É um jogador para chegar no Vasco hoje para ser titular, particularmente hoje eu acho que o Arana seria titular no lugar do Lucas Piton. Enfim, apesar que o Piton seria uma boa disputa, né? Piton e Arana, aí realmente a gente ia ter um elenco ali, cara, que ia ter bons reservas, bons titulares e tudo mais, né? Enfim, temporada passada do Arana, onde o Galo chegou na final da Libertadores, na final da Copa do Brasil. Então tá aqui, ó, 51 jogos, 5 gols, 10 assistências, 13 cartões amarelos e 4.210 minutos jogados. Então, cara, é um jogador, como eu falei pra vocês, ó, convocado pra seleção brasileira diversas vezes. Ele foi um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro por muito tempo. Então, um jogador pra chegar no Vasco, pra ser titular, né, pra ajudar a equipe do Vasco da Gama. Qual é a sua opinião, torcedor vascaíno? Aprova ou não aprova a contratação do Guilherme Arana? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Uma outra informação que tem é sobre a Leila Pereira, né? Tá tendo muitos boatos e informações esses últimos dias sobre a Leila querer comprar a SAF do Vasco da Gama. E a Leila bateu o martelo em relação a isso. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, rebateu o boato de que estaria interessada em adquirir o Vasco da Gama. Insinuação feita pelo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Tá aqui, essa aqui é a fala da Leila, tá? Quanto à insinuação do presidente BAP sobre o boato de que estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo. Eu não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco, nem a Netflix. Disse ali a Leila Pereira, tá? Então, informação importante pra gente poder saber.
Mas, obviamente, né, se ela tá negociando alguma compra ali do Vasco da Gama, ela não vai falar, não vai se expor, nada do tipo. Então, é óbvio que isso aqui não é nada de um martelo super batido, mas, obviamente, ela falou pra mídia que não tá negociando, não tá comprando o Vasco. Mas pode ser aí que essa opinião, essa informação mude, né? Que é importante, faz parte do negócio, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal, que é muito importante, ajuda pra caramba na divulgação do nosso conteúdo, você se inscrever, dar aquela moral no like, é de verdade, tá? Ajuda de coração. Tamo junto? Não esquece aí de clicar no botão de hypar, porque ajuda a divulgar pra mais pessoas o nosso vídeo. Tamo junto, sejam bem-vindos aí quem tá chegando aí agora, né? Tem vídeo, tem conteúdo todos os dias aqui no nosso canal. Não postei vídeo às 6 da manhã, porque ontem, meia-noite e meia, eu postei um vídeo de reações pra vocês, os tricolores. Então quem não assistiu, vai lá assistir que tá muito maneiro, tá engraçado pra caramba. Ontem o Fluminense foi derrotado pro Mirassol e a gente veio aqui zoar os tricolores, tá bom? Tamo junto, abraço a todos, saudações vascaínas e vitória Vascão!